criançada, tudo bem? Como é que vocês estão? Meu nome é João Bosco Leandro, essa é minha filha Suzana e essa é a Luísa Helena. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças e fechar os nossos olhinhos, tá? Meu Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por todas as maravilhas que o Senhor tem feito durante esse período em nossas vidas. Quero te pedir que o Senhor abençoe a vida dos nossos pastores, o pastor Fabiano, o pastor Ricardo e de todos os membros da nossa igreja. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um desses pequeninos que estão participando desse culto infantil e de todos aqueles que irão assistir, Senhor Deus, a esse culto posteriormente. Que o Senhor possa abençoar cada um, Senhor, com as bênçãos do Espírito Santo e que o Senhor possa ser presente na vida de cada um. Nós te oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Até mais, criançada. Tchau. Tchau, tchau. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou cantar uma música bem linda. 1, 2, 3, abre o teu coração, pois que tu quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que passe com toda até 1000, mas Cristo é o número 1, 2, 3, abre o teu coração, pois que tu quer entrar. 4, 5, 6, é Jesus outra vez, batendo a porta ele está. 7, 8, 9, 10, quanto eu posso contar? Sei que passe com toda até 1000, mas Cristo é o número 1. Tchau, até a próxima. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Oi, crianças, como é que vocês estão? E aí, vocês estão gostando das histórias? Eu espero que sim. Eu tenho uma história hoje, essa história não está na Bíblia, é o livro de Deus, mas é uma história que eu tenho certeza que você vai gostar. Então fique até o final, tá certo? Então vamos lá. Eu quero contar para vocês a história de um menino chamado Pedro. Pedro, ele era muito pobre. Na verdade, sua casa era feita de madeira, ele morava assim perto da estrada, um pouco distante. E Pedro, ele não tinha nenhum brinquedo. Então, quando ele ia para a escola, depois do futebol, os meninos iam brincar com o seu peão. Você sabe o que é peão? Eu tenho um aqui, certo? É esse peão, alguns você joga no chão e ele vai rodando, rodando. E outros você pode comprar esse aqui, como eu tenho aqui. E ele vai fazendo assim, certo? Esse é muito bom. E aí ele queria muito ter um peão. E os meninos faziam uma competição para saber qual era o peão que ficava mais tempo lá rodando. E o peão que ficasse mais tempo rodando lá no chão, né? Era o vencedor. Mas Pedro ficava lá só vendo porque ele não tinha um peão. Na verdade, ele nunca teve um brinquedo, então ele ficava muito triste com isso, porque ele queria ter um brinquedo. Mas o seu pai era lenhador, ele não tinha condições, às vezes o dinheiro só dava para comprar comida. Mas o seu pai e sua mãe perceberam que Pedro estava bem triste em relação a isso. Então, ele resolveu fazer o seguinte: o aniversário de Pedro estava se aproximando. Então, papai resolveu que ia confeccionar o presente para o Pedrinho. O que vocês acham que o papai fez? Ele foi pegando ali um pedaço de madeira e à noite, quando o Pedro foi dormir, ele pegava aquele pedaço de madeira e começou a serrar, talhar, lixar. Todos os dias ele trabalhava. Quando foi bem na véspera do aniversário de Pedrinho, olha só o que aconteceu.
ele pegou, fez um lindo peão. E ele colocou lá no armário, porque ele sabia que no outro dia, bem cedo, Pedrinho gostava de pegar a sua caneca para tomar o café. E não foi diferente no outro dia, bem cedo, quando o Pedrinho foi lá e ele viu aquele peão. E eu imagino que ele gritou de alegria. E ainda estava assim, olhando para aquele peão tão lindo. Ouviu do seu pai falando, é seu. E Pedrinho naquele momento disse, muito obrigado, papai. É meu primeiro brinquedo. E já que foi feito pelo Senhor, então é muito especial. É melhor do que qualquer outro brinquedo que eu poderia ganhar. E ele estava tão feliz. E a mamãe ficou só observando. Olha, eu acho que o Pedro nunca tomou um café tão rápido como naquele dia. Então, depois que tomou aquele café rápido, ele saiu para brincar com o seu primeiro brinquedo. E os dois foram lá antes de ir para a escola. Então, ele disse, olha, eu vou pintar você. Eu vou deixar você bem bonito. Você vai ser o meu melhor amigo. E o seu nome vai ser Frederico. Então, hoje, quando eu for para a escola, eu vou pedir emprestado umas tintas dos meus amigos e então eu vou pintar você bem bonito. Então, naquela tarde, ele aproveitou o seu tempo, começou a pintar o Frederico e colocou olhos, colocou uma boca, fez um lindo chapéu. E olha só, e aí, vocês gostaram? Ficou lindo, não é verdade? E todos os dias, Pedro pegava o Frederico, colocava na sua mochila, na sua sacola, levava lá para a escola, na hora do recreio, brincava lá com umas crianças, em casa, ficava brincando no quintal. E ele dizia, você é o meu melhor amigo. Um dia, papai falou o seguinte, olha, nós vamos nos mudar para outra casa melhor. Então, daqui a 2 dias nós vamos nos mudar. Chegou o dia e Pedro estava muito animado com o seu peão, com o Frederico, conversando com ele, que ele fazia de conta, né, que ele tinha vida e tal. Então, um amigo ofereceu um caminhão para levar as coisas da família e colocar as coisas que eles tinham lá naquele caminhão. E era a primeira vez que Pedro estava andando no caminhão de caminhão. E então ele lá, mas o Frederico colocou lá as coisas lá atrás e ficou olhando a paisagem, olhando as ruas. E nesse momento, olha, eles não perceberam que no solavanco que o caminhão deu por causa de um buraco na estrada, Frederico foi jogada longe. E agora, o que ia acontecer com Frederico? Frederico saiu rolando, ficando longe. Imagino que se ele tivesse vida, ele estava tentando se aproximar do caminhão, mas ninguém percebeu que Frederico tinha caído lá do caminhão. E olha só, e durante todo aquele tempo, a estrada cheia de poeira, bem para trás, ficou lá o Frederico tentando e não podia alcançar o seu amigo Pedro. E sabe de uma coisa? Durante alguns dias, o peão, com grande esforço, procurou ir ao encontro do menino, mas ele não tinha força. E veio a chuva, veio o sol, e Frederico foi ficando cada vez mais feio. A tinta desbotou, poeira e lama o cobriram. Chegou um dia em que mesmo que algum menino passasse por ele, não notaria que ele havia sido um peão tão bonito. E Pedro? Como vocês acham que o Pedro ficou?
Gente, quando ele chegou em casa, foi procurar o Frederico, não encontrou. Ele chorou, procurou nas caixas, passou alguns dias triste e papai disse que ia fazer outro, mas ele não queria, ele queria o seu peão, o seu amigo, o Frederico, era isso que ele queria. Papai até comprou um carro para ele, e aí o tempo foi passando, ele ia para a escola, mas ele nunca esqueceu o Frederico. Ele sempre pensava no seu peão que tinha se perdido. Aconteceu que um certo dia a mamãe disse para Pedro pegar lenha para colocar no fogo, porque eles não tinham fogão a gás como nós temos na nossa casa, né? Então eles tinham aquele fogo a lenha. Então ele foi lá, ele era sempre bem obediente. E então ele foi jogando lá a lenha no fogo. Mas olha só, de repente, o menino viu algo que lhe era bastante familiar. O que será? Sim, não havia dúvida. Era Frederico mesmo que ali estava. Então, naquele momento vieram os pensamentos. O dia que ele ganhou Frederico, ele ficou imaginando, ver os seus pensamentos também, as brincadeiras dele com o Frederico ali no quintal, na escola, e ele não pensou duas vezes. E pá, ele colocou a sua mãozinha lá no fogo e ele pegou o Frederico. E sabe o que aconteceu? A sua mão ficou queimada. A mamãe ouviu os gritos dele e veio ajudar. E aí a mamãe enfaixou a mãozinha de Pedro que estava machucado. Mas crianças, vocês não façam isso em casa, tá certo? Não faça isso de jeito nenhum. Quando seu pai chegou então do trabalho à noite, eles contaram tudo o que tinha acontecido com Pedro e Frederico. E depois de alguns dias que custaram a passar, Pedro, apesar de ainda estar com a mão enfaixada, já podia movê-lo quase normalmente, né? Tentando mover a sua mãozinha. E eu imagino como Frederico ficou olhando ali para ele e ficou pensando que aquelas mãos tinham sido feridas, né? Queimadas por causa do amor do Frederico, por causa do amor do Pedro pelo Frederico, não é verdade? Que ele fez isso, ele colocou a sua mãozinha lá no fogo. E com o tempo, Frederico ele nunca ia esquecer o que Pedro fez por ele. Quanta gratidão ele sentia por seu grande amigo e como amava também. Você sabia, criança, que também alguém, por amar muito a você e a mim, alguém teve suas mãos feridas também? E sabe quem foi que teve as suas mãos feridas por minha causa e por sua causa? O Senhor Jesus, o Filho perfeito de Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, por causa do grande amor, o amor de Deus, o Deus Criador, que fez os céus e a terra, que te criou, que preparou um lindo lugar, o céu para os seus filhos, ama você. Mesmo que a gente seja pecador, a Bíblia diz que nós somos pecadores, e Romanos fala sobre isso. Romanos 3:23 diz, pois todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos, quando diz todos, quer dizer todas as pessoas. Eu e você pecamos contra o nosso Deus. Pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Quando você mente, quando você diz palavras feias, desobedece o papai e a mamãe, isto é pecado. Mas Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Cravo ali nas suas mãos, pregaram nas suas mãos ali, né? Colocaram pregos nas mãos do Senhor e prego nos seus pés, colocaram uma coroa de espinho e saiu sangue. A palavra do Senhor diz, e sem derramamento de sangue não há remissão, ou seja, não há perdão. O Senhor Jesus então morreu por mim
e por você. Grandes pregos atravessaram ali as mãos do Senhor Jesus e um dia nós vamos ver a cicatriz ali nas mãos do Senhor Jesus por causa do seu grande amor. Mas sabe, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus está vivo. E sabe, quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu, certa vez, ele apareceu quando os discípulos estavam numa casa. Olha, a Bíblia diz que passando, né, algum tempo, o Senhor Jesus apareceu ali, ó, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancada, as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio o Senhor Jesus e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E a Bíblia diz que havia um dos discípulos que não estava lá. O nome dele era Tomé. E quando depois o Senhor Jesus desapareceu, e aí, olha, o Tomé, ele não acreditou. Os discípulos falaram: olha, nós vimos o Senhor. Mas ele então disse: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Ou seja, Tomé não estava acreditando que Jesus havia ressuscitado. Mas depois, olha só o que aconteceu. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunido com seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E o Senhor disse para Tomé: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. E não seja incrédulo, mas crente. Então Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Agora ele estava acreditando. E o Senhor Jesus então disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurado os que não viram e creram. E sabe de uma coisa? O Senhor Jesus, depois de um tempo, ele voltou para o céu. Hoje o Senhor Jesus está lá no céu, preparando um lindo lugar para os seus filhos. E sabe de uma coisa? Ele quer dar a você uma vida nova. E assim como Pedro deu nova vida para o Frederico, que agora ele estava bonitinho, todo, né? E aí, eu vou tentar aqui de novo, ver se ele consegue rodar. Olha, que legal, né? Tava bonitinho porque ele pintou novamente. E olha só, Deus quer te dar uma vida nova. E essa vida nova, somente Jesus pode dar. Mesmo que Pedro carregasse aquelas cicatrizes que Frederico nunca iria esquecer do amor que Pedro teve por ele, a ponto de colocar ali a mão no fogo. O Senhor Jesus fez muito mais. Ele deu a vida por você. Então, se você nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você pode fazer isso hoje. Lembra do versículo: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Creia no Senhor Jesus. E você, criança que já tem Jesus como Senhor e Salvador, agradeça. Porque Jesus pagou o preço pelo seu pecado. Agradeça e fale do amor de Deus para as outras crianças também. Certo? Vocês gostaram da história? Eu espero que sim. Deus abençoe a sua vida. Em breve estarei de volta com mais uma linda história para contar para vocês. Tá certo? Tchau. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para
Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Tira a maldade, tira a inveja, tira a mentira, tira o ódio, tira a preguiça, a desobediência, tudo que não presta, tira do meu coração. Vai, Benita. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Põe a bondade, a felicidade, põe a verdade do teu grande amor. Põe a vontade de obedecê-lo. Tudo que é bom põe dentro do meu coração. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. O meu coração te dou para enchê-lo de amor. Limpa o meu coração, Jesus. Limpa o meu coração, Jesus. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou do sul, ou cruzando o mar azul. Cristo ama as criancinhas onde estão. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Não importa a sua cor, só quer dar o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas do jeitinho que elas são. Lá do norte ou do sul, ou cruzando o mar azul. Cristo ama as criancinhas onde estão. Olá, crianças! Hoje a tia Thalita vai trazer mais uma vez a história sobre o plano da salvação. Através dessas cores que vocês já conhecem muito bem, não é mesmo? Então prestem atenção e fixem bem na cabeça para que ao final nós possamos saber que Jesus é o nosso único caminho e que somente através dele nós podemos ir para o céu. Então, a primeira cor é o amarelo. O amarelo quer dizer que Jesus nos criou para viver em comunhão com Ele. Deus nos fez para morarmos no céu, para vivermos obedecendo às suas leis e para desfrutarmos da paz que só Ele pode nos dar. Mas, infelizmente, o pecado entrou na nossa vida e o pecado nos separa de Deus. Porque o pecado é tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, que não agrada a Deus. Então Deus fica muito triste e isso nos separa dele. Mas Deus teve um plano maravilhoso. Deus entregou Jesus para derramar o seu sangue por nós. E através de Jesus, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados.
porque Ele já pagou o preço dos nossos pecados lá na cruz. E através de Jesus, se nós pedirmos perdão, se nós pedirmos que Ele nos livre das tentações desse mundo, que Ele nos livre dos nossos erros, que Ele purifique nosso coração, Ele nos perdoa e nosso coração não fica mais sujo, porque nós temos agora o perdão de Deus através de Jesus. Então, nosso coração vai ficar assim, branquinho, como a neve, mais alvo que a neve. E então, através de Jesus, nós vamos ter esse perdão e nós vamos poder voltar até a comunhão com Deus, a poder viver nos caminhos dele, a poder obedecer à vontade que ele tem nas nossas vidas. E então, com o coração branquinho, nós temos a vitória, porque com Deus nós somos vitoriosos. Deus nos ajuda em tudo, crianças. E então nós vamos ser como uma plantinha que vai crescendo e crescendo na fé. E nós temos que alimentar a nossa fé através da Bíblia. Na Bíblia tem tudo o que nós precisamos para levar uma vida santa, para levar a vida que Deus quer para nós. Através da Bíblia, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. Então, crianças, orem, peçam que Deus limpe os seus corações, para que Deus entre na sua vida, que você aceite Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador da sua vida, porque através dele, somente dele, nós podemos desfrutar da paz e ir morar no céu, junto com Deus, tá bom? Então vamos cantar uma musiquinha, que através dessas cores, nós vamos entender que nosso coração era sujo, mas não é mais, porque Cristo já entrou. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Quero conhecer a Cristo Jesus. Sua graça me libertou-se ao morrer na cruz. Mas ressuscitou, com o céu se encontrou. Desejo mais conhecer Cristo Jesus. Quero conhecer a Cristo Jesus. A Ele servir, obedecer e andar na luz. Eu vou confiar e a Ele amar. Desejo mais sim conhecer Cristo Jesus. Então, chegou ao fim mais um culto infantil. Vamos abaixar as cabeças, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa palavra que o Senhor nos deu. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas crianças, ó Deus. Que teu nome seja engrandecido por meio delas, que elas possam obedecer e praticar em casa. Que teu nome seja engrandecido por meio de cada uma, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.